alegria chegar com você, ter contato com vocês para mais um tempo que passaremos juntos com a palavra de Deus. Nós temos assim, se você for ver no nosso canal, nós temos vários vídeos, alguns vídeos muito novos, mais vídeos também que foram feitas novas edições. São diversos, sobre diversos assuntos, com assuntos que vão de 5 até 15 minutos. Então você fique à vontade para poder assim ouvir, compartilhar, dar o seu like. Você sabe que eu sou um discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos, congrego na Igreja de Jesus no bairro dos Pimentas. Meu nome é Valdir e eu quero saudar a cada um que está me assistindo, mas de maneira especial cada um dos 488 inscritos em nosso canal. Você sabe que nós temos uma meta imediata, chegarmos a 500 inscritos. Faltam apenas 12. Talvez você que ainda não tenha se inscrito, é o dia de hoje. Vai lá, faz a inscrição. Se você já está inscrito, manda assim, compartilha esse vídeo, compartilha o canal com outra pessoa, sugere a inscrição, porque quanto mais inscrições nós temos, mais longe chegaremos, e o nosso objetivo é um só: compartilhar, refletir sobre a palavra de Deus, essa palavra que tanto tem assim abençoado as nossas vidas. Bom, então vamos chegar já no nosso texto de hoje. Atos capítulo 4, versículo 32 é o nosso texto de hoje, que diz o seguinte. Eu estou naquela leitura do Evangelho de Lucas. Na verdade eu comecei no comecinho de 2023, estou quase no final, mas no comecinho da leitura lá em Lucas capítulo 4, 32, diz o seguinte: e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aqui Lucas está relatando o início do ministério de Jesus, como a palavra dele era diferente das palavras das autoridades eclesiásticas daquela época, né? As palavras das autoridades religiosas, fariseus, saduceus, escribas, era diferente. Os rabinos na época não tinham convicção própria. Muitas vezes eles iam de opinião de rabinos famosos como Shammai e Léo, por exemplo, no assunto do divórcio, ou alguém como Gamaliel. Você pode ver isso lá em Mateus 19:3 e Atos 5:34, onde muitas vezes assim os professores, estudiosos da época iam em busca de alguém importante, alguém cuja opinião era valorizada. Ou então da Mishnah. A Mishnah era o resultado dos estudos dos mestres. Talvez hoje seria equivalente aos nossos comentários bíblicos que utilizamos. Eu tenho alguns aqui comigo. Ou, para quem é ligado à área jurídica, podemos pensar na jurisprudência dos tribunais. Então, essa jurisprudência são os estudos dos magistrados sobre determinado assunto, e às vezes quando todos eles concordam, ou pelo menos uma grande maioria concorda, isso se torna uma jurisprudência, né? Os tribunais inferiores vão utilizar esses entendimentos nos seus julgamentos. Pois é, mas Jesus era diferente. Quero voltar aqui ao texto. A autoridade de Jesus era diferente. A autoridade dele não vinha de outros rabinos. Jesus era um rabi, era um professor, mas não vinha de outros professores. A autoridade de Jesus vinha de Deus Pai, o Criador do universo, porque Jesus esteve na criação, por ser divino. João 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1:2 diz que no passado Deus Pai falou através dos profetas. Hoje fala através de Jesus, o Filho, a quem tornou herdeiro de todas as coisas, bem como o Espírito Santo. Então a Trindade divina foi um inspirador dos cerca de 40 escritores de todos os livros da Bíblia, Velho e Novo Testamento, como por exemplo Lucas, inspirado por Deus, escreveu a história de Jesus, que nós estamos já há algum tempo estudando. Então, nesse sentido de autoridade, ninguém na terra teve essa autoridade que Jesus assim tinha. Ninguém na terra dizia: olha, está escrito tal coisa, e citava um texto do Velho Testamento e dizia: eu, porém, vos digo. Pode ver isso em Mateus 19:9. Jesus, só ele tinha autoridade, e ninguém mais na terra teve essa autoridade. No entanto, como estudioso,
pessoas que leem a palavra de Deus, estudam, podemos sim ter autoridade para fazer afirmações, desde que essas afirmações sejam baseadas em um estudo, em uma reflexão séria e diligente das Escrituras Sagradas. Eu lembro de um comercial, talvez os mais velhos lembrem, foi o comercial do tigre, que eram canos, né? Então, tigre. Naquele comercial, uma pessoa, um empregado, peitava o chefe, porque o chefe não comprou tigre, e peitava e falava mal dele e chamava ele a atenção, porque tigre era a marca mais importante, pelo menos no comercial. E no final, o locutor dizia: quem usa tigre tem autoridade. Nesse sentido, podemos utilizar esse raciocínio para dizer que quem passa tempo lendo a palavra de Deus, diligentemente, com cuidado, procurando conhecê-la, passa tempo conversando com outras pessoas também estudiosas da palavra de Deus, essa pessoa, depois de muito estudo, ele tem autoridade. Ele pode dizer: eu obedeci, fiz do jeito que Deus manda e funcionou. Então a inspiração divina está nos céus. Toda a Escritura Sagrada tem uma inspiração divina. E por isso, quando levamos a sério o estudo bíblico, e levamos a sério o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também 2 Pedro 1, 20 e 21, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pois é, a autoridade em termos espirituais está nas Escrituras e dela deriva. Eu particularmente já confrontei líderes religiosos com alguns assuntos bíblicos, e quando eles perdiam a disputa, eles falavam: você sabe com quem você está falando? E diziam: eu sou reverendo, eu sou um padre, eu sou um pastor. Pois é, até hoje em dia aqueles que os usurpam e se chamam de apóstolos. Ou eu fiz um seminário, e quem é você para me confrontar? Eu digo, eu sou uma pessoa que há anos, há mais de 3 décadas, está aprendendo na Bíblia, e se você me mostrar biblicamente que eu estou errado, eu terei assim humildade de reconhecer. E de fato, já houve muitos momentos inclusive, em que eu fui corrigido, e aquela minha maneira de entender a Bíblia realmente estava equivocada, e eu não tenho problema nenhum em dizer: olha, hoje eu estou repensando, porque depois de algumas experiências, depois de um pouco mais de estudo, eu percebi que não era daquela maneira, ou às vezes não era nem a maneira errada, às vezes a maneira de interpretar estava errada. Isso assim faz parte. Mas eu jamais vou me dobrar a alguém simplesmente porque a pessoa diz ter um título. Eu sou um pastor, eu sou um teólogo, algo assim. Não. Essas pessoas para mim não têm autoridade nenhuma. Não é o título que dá autoridade para uma pessoa. Na verdade, o título talvez reconheça alguma coisa que já existe. Se não existe, não tem porquê assim, ter título. Sim, eu quero chamar a nossa atenção de que nunca teremos e jamais haverá nesse mundo uma autoridade como Jesus. Nesse sentido, ele foi único. Então, eu me admiro muito quando às vezes eu mostro algo na Bíblia para uma pessoa e ela olha assim e diz: é verdade, mas o meu pastor disse. A minha pastora, um título até inclusive não bíblico. O reverendo, o teólogo. Não estou interessado no que o teólogo diz. Eu estou interessado no que a palavra de Deus diz, porque é ela realmente que vale. Porém, nós podemos, de um lado, a autoridade da palavra, mas nós podemos ler diariamente a Bíblia, refletir, estudá-la e ter uma convicção. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu estudo a Bíblia: por favor,
A sua convicção não deve ser porque o Valdir disse para você e você acha que é certo. Não, o Valdir disse, o Valdir mostrou na Bíblia, você foi lá e você verificou no seu estudo pessoal que aquilo que eu estava ensinando de fato é bíblico, porque se não for bíblico, você tem inclusive que me confrontar, mas me confrontar não com a sua opinião, me confrontar com a Bíblia aberta, mostrando para mim onde é que eu assisto errado. Pois é, utilizando a frase do Comercial da Tigre, nós podemos aplicar para a Bíblia. Quem estuda e utiliza a Bíblia, as Escrituras, tem autoridade. Autoridade derivada da palavra de Deus. Autoridade para ensinar, para corrigir, para instruir, para educar em justiça, para que as pessoas sejam bem instruídas. Uma pessoa que passa a palavra de Deus, que ensina outra, ela deve ser bem instruída e deve ser como seu mestre Jesus. E não pode ser um cego guiando outro cego. Lá em Lucas 6,39 diz, cuidado, um cego não pode guiar outro cego. Uma pessoa sem um sólido conhecimento das Escrituras Sagradas, aliada a uma prática, ela não tem condições de ajudar outra. É um cego guiando outro cego. Se isso acontecer, Jesus diz naquele texto, cairão ambos no buraco. E na Bíblia o buraco tem um nome, o buraco se chama inferno, lugar daqueles que não obedecerem à palavra de Deus no julgamento final. Por isso que eu gosto muito de citar para as pessoas com quem eu estudo a Bíblia, João 12, 47 e 48. Eu insisto para as pessoas, quem é que vai nos julgar no último dia? Não é se eu faço parte de uma religião, ou se eu ouvi um pastor, uma autoridade eclesiástica, não. Quem vai nos julgar no último dia, João 12, 48, é a palavra de Deus. É ela que vai nos julgar no último dia. Os 66 livros, de maneira especial na Nova Aliança, o Novo Testamento, os 27 livros. Se estamos ou não praticando, se estamos ou não ensinando de maneira correta, é ela que irá assim nos julgar. Por isso, eu sempre digo, devemos ir direto à fonte. 2 Timóteo 2, 24 e 25 diz, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas o retorno a essa verdade. Tema de hoje, quem usa as Escrituras tem autoridade. Autoridade que deriva de Deus. Deus inspirou a Bíblia e quando usamos corretamente, temos autoridade para ensinar, para instruir, para corrigir. E é somente essa autoridade que devemos aceitar. A autoridade que vem da palavra de Deus. Se você quer ter essa mensagem por escrito, já está lá. igrejadecristo.net. Você pode assim pegar essa mensagem, compartilhar com quem você quiser, dar o seu like, você pode inclusive também fazer assim a sua inscrição. E é uma alegria poder mais uma vez compartilhar essa palavra com você. Quero mais uma vez incentivá-lo. Dê o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe essa palavra. Tem diversos outros ensinos, esse vai dar em torno de uns 14 minutos, mas de 5 a mais ou menos 15, 20 minutos, vários vídeos, todas elas baseadas na Bíblia, a palavra de Deus.